paz, amados irmãos. Hoje é o dia 25 de fevereiro de 2022 e eu quero trazer uma breve meditação sobre humildade leva à mudança de vida. Amados irmãos, os meandros da neurociência, ela tem precrustado o consciente, o subconsciente, né, aquilo que compõe o nosso cérebro, o cerebelo, né, o hipotálamo, né, a glândula pineal, as sinapses, os neurônios, tudo isso é um universo muito complicado, é um mistério de Deus, né? O funcionamento, né, do nosso cérebro. A mente humana, ela cria situações. Eu sempre tenho dito que a mente ela é ladina. Ela cria situações, ela cria um universo ao nosso redor, na nossa vida, e nos entroniza nesse mundo que a nossa mente cria, entroniza com o nosso alter ego. Os psicanalistas como Sigmund Freud ou Carl Jung, eles sempre estavam falando sobre a psicologia, sobre a psicanálise, sobre a mente humana, né? Os meandros da mente humana. Então vamos lá, vamos entrar um pouquinho dentro desse assunto. Vou dar aqui um exemplo. Eu leio um texto da palavra de Deus e se esse texto, eu não obedeço esse texto, se esse texto que eu estou lendo, eu não obedeço a ele, o que é que vai acontecer? Eu vou criar uma situação de que esse texto da palavra de Deus que eu li seja neutralizado ou interpretado para que eu continue sendo o que eu quero ser. Então, quando a palavra de Deus não me transforma, eu acabo transformando a palavra de Deus ao meu modo vivendis. Eu começo a interpretar a palavra de Deus e fazer ela comestível ao meu paladar. A palavra de Deus ela é retilínea, ela é uma espada de dois gumes, é a espada do Espírito. Então, quando eu não me transformo, eu leio a palavra de Deus, eu preciso me encaixar com ela, eu preciso ter humildade para reconhecer aquilo que a palavra de Deus ela aponta, ela revela, ela vai acentuar e enaltecer na minha vida, exacerbar aquilo que eu preciso mudar. Alguém disse que eu lendo a Bíblia encontrei muitos erros, todos neles em mim. Tudo passa a mudar quando nós temos humildade de entender. Porque nós sempre combatemos alguém que nos traz a verdade, não uma verdade, nos traz a pura e simples palavra de Deus. A pessoa traz a palavra de Deus para mim, e eu não olho para a palavra de Deus, eu olho para a vida dela, para que a vida dela neutralize a palavra, a verdade que ela está me trazendo. Alguém chega para um ébrio e diz, deixe de beber, você bebe muito, acaba sendo um beberrão. Aí o beberrão procura um defeito na pessoa. Quem é você? Você bebe, se esquece que no ano de 1700 você bebeu e se embriagou, pensa que nós esquecemos? Sim, eu bebi, mas não bebo mais. Mas a mente precisa de procurar, a mente procura assuntos que abalize ela continuar vivendo como a gente quer viver. O grande gigante, o nosso alter ego, nós temos uma imagem que somos uma pessoa maravilhosa. E não é bem assim. O pecado cria no homem, oblitera a mente do homem. O pecado neutraliza a consciência do homem. Essa consciência está morta. O apóstolo Paulo diz, nós estávamos separados da vida de Deus pela ignorância que havia em nós. Nós estávamos cegos. Nós estávamos cauterizados. O pecado cria isso no homem. Então a palavra de Deus vem para raspar esta cauterização de mente, esse endurecimento de coração, essa incircuncisão de ouvido,
E a palavra de Deus, ela vem fazendo esse trabalho, ela vai nos dando vida. E a partir de quando nós passamos a ter vida? A partir quando temos a humildade de reconhecer que o que a palavra está nos dizendo é para ser consertado, é para nos levar à transformação, a uma metanoia, a uma mudança de direção, a uma mudança. Pecado é o erro do alvo. Então é isso para que vem a palavra de Deus. Ela vem para dar vida à nossa consciência. Davi, ele estava neste alter ego. Davi estava sendo rei e tinha uma ideia muito positiva a respeito de si mesmo. Ungido de Deus, um homem segundo o coração de Deus, amigo do profeta Samuel. Mas de repente ele cometeu uma atrocidade. Por que a palavra de Deus existe tantas atrocidades? Um irmão que estrupou a própria irmã, Tamar, filho de Davi. Aqueles filhos dos sacerdotes que pegavam a carne, que comia as panelas, e ali sentado na cadeira, né? Veio o que aconteceu, que ali acabou caindo da cadeira, quebrando o pescoço e morrendo. Ali nós vimos os sobrinhos de Moisés, que entrou com incenso. Porque a palavra de Deus mostra um Salomão construindo templos para adorar outros deuses? Como pode isso estar na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela revela o caráter de Deus, a divindade do único Deus, a sua soberania, a sua santidade, a sua pureza. A palavra de Deus traz a perfeição do próprio Deus, onde ele se manifesta, onde ele é o verbo que se fez carne, e onde manifesta essa justiça, santidade, soberania, os atributos de Deus. Mas também a palavra de Deus mostra esse homem lá em Gênesis que quebra a comunhão com Deus e se torna agora um pecador e que precisa de para um tão grande pecador, um grande remissor, um grande salvador, o Emanuel, o Deus conosco, o Messias, o Meshua, né, que se revela e é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aquilo que João Batista disse nas pairagens do Rio Jordão: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu leio a palavra de Deus, que Deus do céu olhou para a terra, não viu um justo sequer, e que agora o ato deste Deus de amor, o único Deus, só Ele pode agora se inclinar para o homem. E aí vem as Escrituras e nos revela: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Este creia é a metanoia, é a minha mente que recebe luz, a minha alma recebe vida, e na humildade eu agora pratico a justiça de Deus. Quando a mensagem do Senhor Jesus, lá em Marcos capítulo 1, versículo 16, 19, ele diz: arrependei-vos e praticai o Evangelho, vivenciai o Evangelho, mudai de vida. Ele fala a parábola dos dois filhos, onde o pai disse: filho, faz isso. O filho disse: eu vou fazer. E o outro filho disse: eu não vou fazer. O que é o arrependimento? Aquele que disse que ia fazer, não fez. E aquele que disse não vou fazer, foi e fez. Então o que é arrependimento? Não é a carenagem da nossa vida, não são as nossas máscaras, não são aquilo que nós mostramos para o belo quadro social da sociedade. O arrependimento é a mudança de vida. Não é algo belo ou bonito que eu vou fazer e eu vou ficar ali nos aplausos, no toque da trombeta, né? Onde eu dei o meu corpo para ser queimado, mas não tive amor, não dei alguma coisa e falei para todo mundo, foi eu que fiz a doação, e toca a trombeta e alardeia. A vida social é uma vida de aparência, é uma vida muito bela, mas os travesseiros vê as lágrimas, as quatro paredes dentro de casa vê que esse casamento não é tão feliz assim. E a gente tem, as pessoas, elas procuram estar nesse grande Big Brother mostrando
aquilo que muitas vezes não são na realidade. Então, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é esta mudança de vida. Não são as palavras, não são o nosso belo quadro social, não é o nosso reconhecimento diante da sociedade. É a nossa vida diante de Deus que sonda nossos corações, que jamais desprezará um coração contrito e um espírito quebrantado. Ele jamais vai desprezar, não desprezarás, ó Deus, um coração quebrantado, um espírito contrito, um sacrifício para Deus, é um coração quebrantado, um espírito contrito, não desprezarás, ó Deus. E aí a primeira mensagem de Jesus é a mensagem, a tônica do Evangelho: arrependei-vos e crede, praticai o Evangelho. Mas quando a palavra de Deus não nos muda, nós batemos de frente com a palavra e a mente vai dando um jeitinho. Será que foi assim? Deus, Ele conhece meu coração, e aí eu continuo matando, roubando, quando não, fazendo coisas que não agradam a Deus, que a gente tem gravidade de pecado. Eu não matei, eu não roubei, eu não fumei, eu não bebi, sou santo. Todos pecaram. O homem não é salvo pelas suas obras, seus atos de justiça, suas obras. A nossa justiça, o profeta Isaías compara com um papel higiênico, com trapos de imundícia. Essa é a nossa posição diante de Deus. Todos pecaram, desconstituídos estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo diz que a natureza geme, sofre e espera ardentemente com expectativa a manifestação da glória dos filhos de Deus, onde nós vamos perder esse corpo mortal, esse corpo do pecado. Na minha carne não habita bem algum. O apóstolo Paulo retrata esse texto do rei Davi, e ele diz: quem pode me livrar dessa situação mortal, desse corpo que me escraviza? Porque aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Então eu vejo uma lei, a lei do pecado. Aí então ele entende essa doutrina, esse fundamento do Evangelho. Ele disse: graças te dou, ó Pai. Graças te dou, ó Pai. Então ele, graças ao Senhor Jesus. E o que é o Evangelho? É a graça de Deus, o favor imerecido que vem ao homem. Nós não merecíamos. O apóstolo João entende isso quando ele diz: nós amamos a Deus, porque ele teve a iniciativa, ele deu um passo ao nosso encontro. Nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. E aí vai, em que é que a nossa vida está sendo fundada? Qual é o fundamento da nossa vida? O Evangelho que a nossa mente decodificou para nós continuarmos na nossa esfera de conforto? Ou o Evangelho navalha? Ou o Evangelho que não pode servir a Deus e a mamon? Aí você vem com esse diálogo para mim: Deus sabe os que estão na luz. Cuidado, porque Deus, Ele sabe. Ele prescruta a mente, esquadrinha o coração e esquadrinha os rins. Você sabia que os rins, ele filtra o sangue? Você sabia que o coração bombeia o sangue? Então ele esquadrinha as nossas obras, causa e efeito. O porquê eu estou fazendo isso? Quais são as minhas intenções? Então ele prova o coração que bombeia e prova os rins que filtra. Esse Deus é poderoso. Então, meus queridos, eu deixo você com essa mensagem para que este vídeo não fique muito extenso. Eu quero perguntar a você: que evangelho é que você está vivendo? Você conhece a palavra do Eterno? Eu quero terminar esse vídeo falando sobre Davi, um homem que tinha um senso de justiça como ninguém, mas que o pecado foi fazendo ele se acomodar com a vida dele. Davi, para ele, não tinha feito nada. Davi estava tranquilo. Davi, para ele, estava tudo tranquilo. Ele ia continuar pecando. Ele ia continuar. Um abismo chama outro abismo ao som de duas catadulpas. E ali, Davi estava tranquilo, no seu palácio. Tinha matado um grande homem de Deus, Urias, um homem com um senso de temor a Deus. Não é justo que enquanto o povo de Deus, o Israel de Deus está lutando, eu fico aqui em prazeres, em desleites com a minha esposa. Não. E deitou na porta do palácio e dormiu ali. Desobedeceu ao rei, que tinha dado uma ordem que ia de encontro a uma tradição de Israel, ia de encontro à peleja. Porque onde era que era para o rei Davi estar? Na frente da batalha. Mas Davi estava na janela, contemplando a janela da ociosidade, a janela do vazio, contemplando Betseba tomando banho, camarada com 2, 3 mil mulheres lá no harém.
ele vai ali despertar algo que não pertencia a ele. Isso é o pecado, é para desafiar você, é para levar você aos extremos, é para você se superar no pecado, superar você mesmo. É isso que o diabo faz. E ali o que é que Davi faz, amados irmãos? Ele faz de todas as formas, de uma mente meticulosa. O homem, quando perde o direcionamento de Deus, onde ele não ouve mais a voz de Deus. Eu tenho aqui algumas folhas de papel de ofício. Vou lhe mostrar, dando um exemplo aqui, sobre o que é cauterização. Eu coloco essa folha de papel em minha mão. Depois eu coloco uma outra folha de papel e vou colocando. A primeira folha de papel, eu pego esse ponta de caneta e eu furo. Né? Aí furo aqui a mão. Ó. Eu furei. Uma folha de papel. Mas eu boto outra e vou botando outra. Qual é o coletivo de papel? Resma. Resma de papel. É o coletivo de papel. Muitas folhas de papel. Chega um momento que está tão grosso. Ó. Né? Então, o que acontece? Chega um momento que as reses de papel, elas vai acumulando, que nem um tiro vai mais passar, ela vai frear uma bala, paredes de papel, né? Então o pecado é assim, você comete um pecado, você consegue ouvir a voz do Espírito Santo, é como se alguém estivesse caminhando, né? Você chama, ei, fulano, a pessoa ouve, está aqui perto, ei, mais 1 metro, ei, você vai aumentando a sua voz, 2, 3, 10 metros, ei, fulano. Chega um momento que está tão distante que não ouve mais. A Bíblia Sagrada, as Escrituras, Deus ele diz, chegai-vos a mim, chegarei a vós. Tem pessoas que não estão mais conseguindo ouvir a voz de Deus porque estão distantes. O pecado criou uma crosta. E o nosso irmão Paulo diz que criarão comichões nos ouvidos, né? Cera no ouvido, doença no ouvido, comichão, não ouvem mais. Estão com a mente cauterizada. Cauterizar é quando você queima uma parte do seu corpo que cauteriza, não sente, fica insensível, é uma carne morta. A mente não ouve mais a voz do Espírito Santo. Assim estava Davi. Davi precisava de um choque, Davi precisava de algo drástico, talvez de uma perda, talvez de algo impactante, um choque de 2.000 volts para que ele se despertasse. E Deus manda um profeta, né, ir à casa, né, do nosso querido rei Davi, e aquele profeta sabia que ele poderia ali agora perder a sua própria cabeça, ele poderia morrer, né? Ele poderia morrer ali naquele momento. E o que é que o profeta chega lá e diz? Olha, rei, conta uma parábola, né? Teve um homem que tinha muitas ovelhas e ele de repente resolveu pegar as ovelhas de um rapaz. E de repente ele resolveu pegar as ovelhas. Ele tinha 1.000, 2.000 ovelhas. E lá o vizinho dele só tinha uma ovelha. Você sabe o que ele fez, hein? Ele foi e pegou a ovelhinha do vizinho e comeu, matou e comeu. O profeta Natã estava mexendo com os brios da justiça pessoal de Davi. Às vezes nós temos um senso de justiça para com o outro, quando nós fazemos injustiça. Às vezes nós temos um senso julgatício para com o outro. Nós não sabemos os critérios julgatícios e punitícios de Deus se nós não conhecemos as Escrituras. Como é o modus operandi de Deus? Como é que você vai conhecer Deus? Deus ele se revela na palavra, minuciosamente nas entrelinhas. Mas aí nós somos maculados pela teologia, somos maculados pelas nossas formas interpretativas de viver. E nós vamos nos perdendo no meio do caminho. Nós vamos se tornamos sinete de perfeição. Estamos num grau de perfeição tão grande que julgamos a todos quando temos uma lasca de pedra em nossos olhos. E aí Davi se enfureceu, só faltou quebrar a parede. Quem é esse homem miserável? Né? Como mexe com o seu senso, como fé. E aí quando Natã diz, tu é este homem. O semblante de Davi caiu naquele momento, ele tomou aquele impacto. O pecado não está deixando você ver o que você está fazendo? O pecado te cegou
e você está vendo as coisas obscuras. É como se eu pegar essa lente de óculos, eu pegar esse óculos aqui, eu coloco esse óculos no rosto, e de repente eu começo a ver tudo turvo. Meu Deus, está tudo escuro, o mundo está escuro, a minha cosmovisão está tudo escuro. Alguém chega e diz, não, o mundo está muito claro, é que você limpe aí, vá. Aí ele pega ali a lente, ó. Ah, o mundo está claro de novo. O pecado obscurece sua visão. Se seus olhos forem mal, todo o seu corpo será tenebroso. Trevas. E às vezes nós estamos com o nosso olhar para o passado, um museu. Fui um grande homem, Deus tem um compromisso comigo, Deus sabe que eu orei bastante. Eu fui jovem na minha mocidade, o hoje, o agora, irmão. E aquele choque de Natã, como Deus tem vasos, né? Deus tem instrumentos. E aquele choque de Natã fez Davi cair na real. Davi disse, meu Deus, o que é que eu fiz? É verdade. A ficha cai. A ficha precisa cair para muitas pessoas. Elas têm um conhecimento superficial de Deus. Elas acham que conhecem a Deus. Como é que você está construindo a sua casa? Há um trecho nas epístolas do apóstolo Paulo em Coríntios, onde ele diz, Cristo é o fundamento. Cada um veja como constrói este prédio sobre este fundamento. Paulo dizia, eu não vou ministrar onde alguém colocou um outro fundamento. O cara coloca um fundamento de Buda, coloca um fundamento do evangelho de autoajuda, coloca um fundamento de uma filosofia oriental, e aí mescla com o evangelho. E aí eu vou construir esse fundamento, um outro fundamento, quando Paulo disse que até se um anjo descesse do céu e anunciasse um outro evangelho, seria anátema. E que tipo de evangelho é esse que está aí, de prosperidade, de teologia da libertação, teologia da prosperidade? Você não tem espaço? Será que as pessoas querem ouvir a verdade? Estou lá como Micaías, né? Micaías estava lá e Acabe perguntou, me diga a verdade, eu quero a verdade. Micaías disse, não, pode ir que você é vitorioso. E o rei Acabe disse, tem coisa errada aí. Fale-me a verdade. Você quer a verdade? Você quer a verdade? Você quer? Quero. Tu vai morrer. Está vendo aí que ele me odeia? Está vendo aí? Que senso é esse? Queremos servir a Deus, mas não queremos rejeitar. Então quero terminar esse vídeo dizendo para você que se você não for humilde, as Escrituras dizem que Deus dá graça ao humilde, mas não dá graça ao soberbo. A soberba nasceu no coração do diabo, a força de não reconhecer os seus erros. Então quero dizer para você, quem quiser me seguir, disse Jesus, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Pare de ficar arranjando um jeitinho, uma loca de caranguejo, toda arestada, sem nenhuma ponta, aquela obturação no dente que ficou uma pontinha mínima, mas está incomodando, e você foi lá para o dentista esmerilhar a ponta do dente, a ponta da obturação. Nós queremos uma boca cheia de mucosa, né, macia, confortável, qualquer espinha de peixe, qualquer coisa incomoda. Nós aprendemos. A gente muda de travesseiro, muda de lençol, muda de cama, qualquer formiga, qualquer areia, qualquer coisa já te incomoda no sono. O sofá, tudo perfeito, nossa zona de conforto. E Jesus está quebrando a minha zona de conforto e a sua zona de conforto, dizendo, tome a sua cruz e negue-se. Então, se você não mudar, você vai acabar mudando a palavra de Deus. Nós vamos no costureiro e ele tira a medida do pescoço, tira a medida do tórax, tira a medida da cintura, tira o comprimento e faz uma roupa que quando você veste se encaixa certinho com o seu corpo. O evangelho não é uma roupa de costura, de um alfaiate que se encaixa na sua vida. O evangelho é retilíneo, é você que muda e se encaixa no viver que é Cristo. Pense nisso. E como disse o apóstolo Paulo, faça um exame de consciência para ver se Cristo já não tem nos rejeitado. Pense nisso.
e não procure mudar a palavra de Deus, mas mude a sua vida através da prática e do arrependimento, através da luz que nos traz. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, que vai trazer luz à minha consciência. Me tirou das trevas para o reino do seu Filho amado. Quando eu busco a Deus, Deus tira algo de mim e acrescenta algo dele. Pense nisso e mude a sua vida pelo Evangelho. Deus em Cristo nos abençoe.